Ei, tem pessoas afundando e não é por falta de promessa, mas porque tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o vento. Fica até o final desse vídeo, vamos falar sobre fé, ousadia e reposicionamento. Um exemplo é Pedro, a passagem que fala quando Jesus ele anda por cima do mar. Pedro só começou a afundar quando a dúvida falou mais alto do que a fé. Jesus permitiu que Pedro fosse ter com ele por cima do mar. E ele foi, mas teve um certo momento que ele começou a olhar para o vento contrário. Foi aí quando ele afundou. Foi afundando, né? Ele não. Deus permitiu ele ir afundando, mas não permitiu ele morrer. Mesmo assim, é nas nossas vidas. Deus permite as lutas, Deus permite as batalhas, as dificuldades que a gente olha assim e faz. Senhor, eu vou morrer aqui. Mas ele permite tu passar pelo vale, pelos desertos, mas ele está falando com você. Ele permite tudo isso, mas ele não vai te permitir morrer nessa situação. Mateus, o capítulo 14, e o versículo 31 diz: E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Aquele barco estava ali, no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E os discípulos estavam ali naquele barco, e quando viram Jesus em cima do mar, se assustaram e gritaram: É um fantasma? Jesus logo falou, dizendo: Tem de bom ânimo, sou eu. Mas Pedro, ele duvidou. Um homem comum como eu e você, às vezes, Jesus ele fala coisa pra gente que a gente olha assim e faz: Jesus, se é tu mesmo, me dá um sinal. Mesmo assim foi Pedro. E Pedro pegou e disse: Se és tu, mestre, manda-me ter contigo por cima das águas. E Jesus prontamente disse: Vem. E ele foi ter com Jesus por cima do mar. Mas enquanto ele estava com os olhos olhando para Jesus, ele caminhou por cima do mar. Mas quando ele tirou o foco de Jesus e começou a olhar para o vento que estava contrário, ele começou a afundar. E Jesus permitiu que ele afundasse. Aí foi quando Jesus pegou: Homem de pequena fé, por que duvidaste? O mesmo Jesus está falando para você. Em meio a tantas promessas que o Senhor ele já fez na tua vida, em meio a tantas coisas que o Senhor já te mostrou, tu olha para as dificuldades e tu faz assim: Jesus, será que vai acontecer? Jesus, será que o Senhor vai cumprir tudo aquilo que o Senhor me prometeu? Jesus, as circunstâncias não são favoráveis. Eu sou improvável, mas Jesus, ele não quer pessoas que são perfeitas. Ele não está à procura de pessoas perfeitas, de pessoas com oratórias boas. Ele está pegando os improváveis e mostrando a glória dele, e ele está falando com você. Você que olha assim, diz assim: Jesus, a promessa é tão grande, é distante da minha realidade, é fora da minha realidade. Mas Jesus, ele faz assim mesmo. Jesus, ali naquela situação, ele estava ali andando por cima do mar, era uma coisa comum, porque Jesus é Jesus. Mas ele pegou e permitiu Pedro ir ter com ele, um homem comum, um pescador, para Deus mostrar que ele é Deus. Ele está falando com você e dizendo assim: a promessa que eu te fiz, eu vou cumprir, porque eu não estou limitado às tuas limitações. O Senhor, ele não está limitado à tua conta bancária, à tua saúde excelente. Você está aí passando por esse deserto e você está até duvidando das promessas que o Senhor te fez. Mas ele está dizendo: homem de pouca fé, mulher de pouca fé, por que tu estás duvidando das promessas que eu te fiz? As promessas do Senhor é prego batido e ponta virada. O Senhor não é o homem que muitas vezes promete e não cumpre. O Senhor, ele permite muitas vezes a gente chegar ao fundo do poço, que é para a gente olhar mais para Jesus, olhar mais para a grandeza do Senhor. O Senhor, ele é poderoso para fazer tudo aquilo que ele te prometeu. E muito além, porque o nosso Deus, ele é abundante. A gente faz assim: Jesus, ele me prometeu tal coisa.
Mas quando a gente vai testemunhar do que Jesus fez, é muito além. Jesus podia simplesmente andar ali por cima do mar, permitir que Pedro fosse ter com ele, e quando Pedro andasse por cima do mar, rapidinho saísse, pronto. Não, Jesus permitiu Pedro ir, como Pedro estava, crendo no que Jesus falou, olhando para Jesus, ele foi ter com Jesus, foi com fé. Aí teve um momento que Pedro começou a ver aquele vento contrário, que é aí quando a gente começa a olhar, meu Deus, e agora Jesus está faltando, Senhor, tu falaste que ia fazer, mas eu estou me deparando com situações que não estão favoráveis. Aí Jesus vai lá e diz assim: ô mulher, ô homem, por que tu duvidaste da promessa que eu te fiz? Por que tu tirasse o foco de mim e começasse a olhar para o vento soprando totalmente contrário? Não olha para o vento, não, olha para a minha promessa, olha para a minha grandeza. É isso que Jesus está falando conosco. Que a gente não venha ficar olhando para as circunstâncias, dificuldades, dores, traumas, tudo isso, o Senhor permite que a gente passe, que a gente sinta, mas Ele não permite além das nossas forças. Afundar um pouquinho é natural, é a permissão de Deus para que a gente veja que a gente precisa de um Salvador, que precisamos ter fé em Deus. Quando a gente tem momentos das nossas vidas que a nossa fé está lá em cima, estamos pegando o céu com as mãos, a nossa unção está uma bênção, a nossa vida espiritual está uma bênção. Mas tem momentos que a gente se depara com situações tão difíceis que a gente faz: Senhor, eu não vou aguentar, Senhor, eu não vou conseguir, Jesus, eu vou morrer aqui. Mas Jesus está dizendo: você não vai morrer nessa situação. Eu não vou permitir que tu afunde, que tu morra, que tu caia e fique prostrada nessa situação. Porque o que o Senhor tem contigo é bem maior do que tu podes imaginar. O Jesus que permitiu Pedro ter com ele em cima do mar, e quando Pedro ia afundando, ele teve misericórdia de Pedro e salvou Pedro, ele continuou o mesmo, ele não mudou. E ele está falando para você que está desacreditada, para você que olha para as promessas do Senhor e não consegue ver uma luz. Ele está falando com você. Se você está entendendo essa mensagem da palavra de Deus, deixa teu like, comenta, se inscreve no canal para acompanhar e não perder nenhum vídeo. Acredito que será de bênção para a tua vida. Eu estava aqui meditando e eu disse: Jesus, tua misericórdia é conosco todos os dias da nossa vida, até mesmo quando a gente deixa a dúvida tomar conta do nosso coração. A gente precisa calar as vozes contrárias, as palavras negativas que tentam nos fazer duvidar das promessas do Senhor para as nossas vidas. É muito mais fácil a gente dar ouvido às vozes contrárias do que a gente parar para lembrar das promessas, parar para ouvir a voz de Deus. Porque para se construir não é fácil, mas para derrubar, para destruir, para nos tirar do caminho do propósito de Deus, o inimigo ele não brinca em serviço. O inimigo ele sabe fazer o trabalho dele muito bem. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Ele quer te tirar do caminho da promessa. Porque ele sabe que o que Deus tem contigo é coisa grande. Tu não consegue nem imaginar o tamanho da grandeza das coisas que o Senhor vai fazer na tua vida. O banquete já está preparado. Jesus já preparou tudo. Tu vai vencer, tu não vai morrer nesse deserto. Jesus, a minha saúde não está boa. Jesus é saúde, recebe saúde. Jesus, eu preciso de um socorro, Senhor. Recebe socorro da parte de Deus. Recebe providência da parte de Deus na tua casa. Eu não sei qual é a situação que tu tem contado para o Senhor, mas o Senhor está falando contigo e Ele está dizendo: eu não me esqueço de você. Eu te vejo quando tu dobra os joelhos. Não saem palavras, só saem lágrimas. Mas essas lágrimas têm chegado ao trono do Senhor. Tem chegado ao trono do Senhor com cheiro suave. O Senhor tem se agradado de ti de uma maneira inexplicável. Tem pessoas que não dão nada por você. Olham para ti e dizem assim: oxe, uma improvável dessa.
Mas o Senhor está dizendo, eu te amo, eu conto contigo, eu te levantei para uma grande obra. Passarei contigo por esse deserto. Tu não vai morrer aí, eu não vou te deixar sozinha, eu não vou te deixar morrer. Eu serei contigo, tu vais chegar do outro lado, de posse e de vitória. Tu vais dizer assim, ai, valeu a pena chorar, valeu a pena passar, valeu a pena ver as pessoas desacreditando de mim, mas dizer assim, eu estou agarrada com a promessa. E a promessa de Deus, ela não tem prazo de validade. Ela não se cumpre no meu tempo ou no seu tempo. Ela se cumpre no tempo que o Senhor vê que estamos preparados para receber. Que essa mensagem toque na tua alma, que ela edifique a tua fé. Que tu permaneça firme em Cristo Jesus, porque o tempo do Senhor há de chegar na tua vida. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Em nome de Jesus.